Bom, pode passar um pouquinho, né? Falar um pouquinho da situação do Brasil, o Marcos já adiantou aqui, onde que entraria um pouco o valor de pesquisa de vitimização que a gente precisaria, na verdade, divulgar mais, incentivar, é muito difícil, vou falar questões de curso, de amostras, essas questões e um pouquinho dessas temáticas, abordar o que a gente tem aprendido, pelo menos lá no CRISP, tentar avançar um pouquinho aqui, nós já fizemos várias pesquisas, então o que a gente aprendeu ao longo desse período sobre essas pesquisas. Eu não vou falar sobre a ideia da origem das pesquisas de vitimização, o Marcos já falou aqui, pode passar um pouquinho só para mostrar. Então, o primeiro passo é o seguinte, a gente tem atualmente aqui, se a gente for falar de as pessoas que têm trabalhado, tentado utilizar informações no Brasil, a gente tem uma deficiência imensa de informações históricas de crimes. Se a gente quiser recompor, por exemplo, a situação de violência no Brasil, o que a gente tem que fazer? Recorrer ao Sistema Único de Saúde e tentar levantar informações. Os estados vivem uma situação caótica, né? O próprio fórum tem uma dificuldade de organizar as informações que são enviadas a cada um dos estados, então a gente tem esse problema grave que há muitos anos tenta-se resolver com a unificação pelo Cinesp. Nem sei qual é a situação atual do Cinesp, mas eu acho que ele está capengando, né? É muito difícil a gente conseguir essas informações, o que acaba muitas vezes, pode passar por favor, dificultando, né, ou apontando os grandes desafios nossos e onde a pesquisa de vitimização poderia ajudar. Por exemplo, elaborar os diagnósticos e incrementar esses diagnósticos de uma forma mais robusta, né? Compreender esses padrões e as questões de vitimização dos indivíduos e as situações em que eles acontecem e, fundamentalmente, talvez, pensar em linhas de base, de avaliações que a gente possa confrontar tanto os dados objetivos das polícias, mas também de percepções. Então, uma das tentativas que a gente tenta sempre mostrar é confrontar essas duas situações. Tem os dados objetivos, tem percepções, taxa de vitimização, percepção de medo das pessoas, como que essas duas coisas poderiam ser integradas para ser tomadas como linha de base de avaliação de políticas públicas ou programas de criminalidade. Vamos passar. Então, qual é a nossa situação? Só para dar um panorama aqui, todo mundo já conhece, mas a gente tem o quê? Alguma coisa em torno de 62 mil pessoas mortas no Brasil, 422 mil policiais morrendo, letalidade policial extremamente elevada e um perfil muito claro dessas pessoas, que são os vitimados, né? Homens, jovens, negros. As pesquisas têm mostrado justamente isso, o que o Marcos trouxe aqui, exatamente, estava enxergando exatamente como que isso funciona em todos os lugares e como que isso reflete os dados objetivos que a gente tem, né? Não por acaso, a gente pode passar, não por acaso que a gente tem esse grande problema no Brasil, né? Eu fiz uma brincadeira com os números outro dia para a gente mostrar como que a situação nossa pode ser muito pior a partir à luz das pesquisas de vitimização, né? Mas se a gente pega, por exemplo, homicídios no mundo, o Brasil é responsável por 12% de todas as mortes no mundo. Isso é muito alto. Tem que pensar um único país representando 12% das mortes. Se a gente fizer um filtro e trabalhar com 25 cidades brasileiras, nós estamos falando de 4% dos municípios mundiais, 4% dos homicídios do mundo concentrados em 25 cidades. Se a gente pudesse, eu vou além, se a gente pudesse entrar dentro dessas cidades, fazer uma análise micro dessas cidades, a gente encontraria algo em torno de pelo menos 2, 3% dos homicídios estariam concentrados em aglomerados urbanos e favelas. Com certeza, 2, 3% dos homicídios do mundo estariam em alguns aglomerados das grandes cidades, né? Bom, e isso, na verdade, quando a gente vai falar de pesquisa de vitimização, pode passar, por favor. Você já falei. O reflexo dessas questões mais objetivas são os homicídios, que é onde a gente tem as informações mais fidedignas, digamos assim. Isso vai refletir em vários outros crimes. A pesquisa nacional de vitimização que o Marcos tocou mais cedo é uma pesquisa toda problemática. Foi uma pesquisa que ela tenta ser trabalhada como uma única pesquisa, mas ela na verdade são duas ondas de pesquisa, 2010, 2012, 2014, alguma coisa nesse sentido, mas ela já traz alguns elementos que eu vou depois mostrar para vocês aqui. Um deles é 14% das pessoas vítimas, uma pesquisa com 78 mil indivíduos entrevistados em 112 regiões de vitimização que foram criadas, e 14% das pessoas foram vítimas de crime violento, 14% de agressão e furto, roubo. Então, uma taxa de vitimização muito alta se a gente fizer uma comparação se a gente fizer uma extrapolação, né, para a população nacional brasileira, a gente tem aqui uma taxa extremamente elevada, que também está concentrada, né? Bom, e aí
até adiantando aqui a questão que foi levantada sobre essas pesquisas, lembra que a gente está falando aqui de uma pesquisa de vitimização domiciliar, mas que um único indivíduo foi entrevistado. Eu vou falar com vocês aqui sobre o que a gente tem aprendido e sobre possibilidade de novas pesquisas, né? O que se tem muito discutido agora, do ponto de vista estatístico, é talvez amostrar todo mundo do domicílio. Fazer questões filtro para tentar identificar os domicílios já no início, se foram vitimados ou não, se tem pessoas vitimadas ou não, e você pegar todo mundo e além disso pegar os vizinhos, porque a taxa de vitimização pode ser ainda muito maior do que a gente está imaginando, se você, ao chegar no domicílio, entrevistar e encontrar uma pessoa vitimada, se você perguntar aos vizinhos, os moradores de domicílio vizinhos, a sua taxa pode ser muito maior. Né? Isso é uma experiência que eu observei de pesquisa sobre trabalho escravo no mundo, que também lida com o mesmo problema de evento raro, e eles têm adotado essa metodologia que é bem interessante. Posso falar com vocês depois. Né? Então, qual é o efeito disso? Né? Uma pesquisa recente também que saiu, pode passar. A gente tem mostrado o seguinte, no Brasil, né, a questão de drogas e crime liberam as preocupações no Brasil. Né? São os temas recorrentes dos políticos, que são as principais questões, mas no mundo esses problemas são outros. De economia, de outras questões, migração, né? Pode passar. E aí o que a gente tem é exatamente isso. Enquanto o Brasil, o problema de crime e violência, representa mais de 75% da preocupação dos brasileiros, né? No mundo esse percentual é menos de 15%. Então a gente tem algo que tem refletido há muito tempo aqui na nossa realidade. Pode passar. O que demonstra justamente essa questão. Né? Enquanto alguns países têm preocupação com a economia, né? O Brasil está mais preocupado com a questão da violência. O Brasil está aqui, os outros países, renda alta, preocupado com a economia, migração, etc. Então o nosso problema é o outro mais grave, digamos assim. Pode passar. Não vou falar dos estudos aqui, pode passar essa questão aqui, pode mais um. Bom, e aí o que a gente está falando? Então, quando a gente está falando de pesquisa de vitimização, a gente está falando disso aqui, né? De tentar descobrir um pouco mais, tentar ilustrar um pouco mais. A gente tem informações oficiais que é simplesmente a superfície de um grande problema que as organizações policiais, inclusive, enfrentam. Eu acho que o grande discurso que a gente deveria mostrar para as polícias, de uma maneira geral, é o seguinte: a pesquisa de vitimização ela vai te ajudar a entender um pouco disso aqui. O que você tem trabalhado, na verdade, é só uma fatia. O que está acontecendo? Quais são os outros elementos que estão por trás? E aí o grande desafio, eu vou ser muito honesto aqui, o grande desafio nosso, além de estimar essa taxa de subregistro, que o Marco mesmo apresentou aqui, vou mostrar para vocês, coletar essas informações pessoais, com questões éticas, perguntas sobre violência doméstica, como você chegar a essas pessoas, fazê-las responder. Nós tivemos uma experiência em Belo Horizonte da mulher começar a responder, o marido chegar e ficar do lado dela, ela mudar todas as perguntas. Ela falou, não, tá tudo que eu falei aqui está errado, entendeu? O marido, imediatamente quando escutou, já chegou e ficou do lado. Então a gente tem esse tipo de situação. Quais são as expectativas das pessoas? Quais são os fatores de vulnerabilidade, risco, medo e risco que a gente tem que trabalhar? Mais do que isso, pode passar. A gente precisa quebrar esses mitos aqui. Isso aqui são falas de coronéis da polícia, de uma pesquisa que a gente fez um tempo atrás sobre a proximidade entre academia e polícia, sobre o papel dos estudos. E veja só as falas. Primeiro, o nosso problema de criminalidade são tão urgentes que eu não tenho tempo para perder com estudos e avaliações. Não vem trazer isso aqui não, você vem com Q quadrado, teste de média, não tem tempo para isso. A outra coisa, para que é estatística? Lê as informações, você sabe aí todo dia. Então, nos últimos anos, isso tem melhorado. Por quê? Porque você tem, as polícias estão sendo, de uma certa maneira, conduzidas a divulgar seus dados, existe uma pressão por parte, mas isso aqui, gente, não é algo de outro planeta, não. Isso acontece e isso está na mente de muitos responsáveis por fazer a segurança pública no nosso país. Infelizmente, a verdade é essa. Mais cedo, o Marcos falou uma coisa super interessante. Um elemento central nessa questão de segurança pública é o gestor. Né? Eu brincava lá em Minas que assim, depende do secretário de segurança pública. Dependendo de quem é o secretário de segurança pública, os indicadores vão melhorar ou não. Justamente por isso, porque o secretário tem que ter essa visão um pouco mais de cobrar, mais eficiente. Se não tiver, a gente vai ficar realmente contando crime, fazendo análise de elevador. Subiu, desceu, esse mês subiu, esse mês desceu, o mês que desce. Na verdade, a avaliação de elevador. Subiu e desceu. Né? Os indicadores de crime. Bom,
Então, lá no CRIS, o que nós já fizemos de pesquisa de vitimização que a gente poderia contribuir? Então, aqui, a gente pode falar que no Brasil tem mais de 50 pesquisas de vitimizações que já foram feitas no Brasil. Muitas pesquisas mesmo, nos últimos anos. A gente já conduziu algumas pesquisas, né? Desde 2002 que a gente vem trabalhando com pesquisa de vitimização. Então, Belo Horizonte, as pesquisas sempre têm esse caráter que o Marcos mostrou aqui, de fazer perguntas nos últimos 12 meses e também nos últimos 5 anos, muitas vezes, às vezes 3 anos. Né? As amostras variam muito em função do que você está querendo, a população, evidentemente, mas também de como você está elaborando a sua necessidade de fazer extrapolação, porque às vezes você pode aumentar muito a amostra para conseguir extrapolação por regiões da cidade, então, ou segmentar a cidade em áreas de vulnerabilidade, que foi o caso que nós fizemos tanto em Belo Horizonte quanto em Curitiba, Foz do Iguaçu, nós fizemos um mapeamento antes dos dados reais, segmentamos, então você tinha uma estratificação da cidade que permitia melhorar as estimativas, né? E além disso, algumas pesquisas que a gente ajudou a trabalhar, como no Rio de Janeiro, e agora, recentemente até falando com o Marcos aqui, o que tem acontecido muito é um interesse por parte dos municípios, sobretudo municípios de médio porte, em utilizarem ou fazerem pesquisas de vitimização para complementar os diagnósticos quantitativos provenientes de registros oficiais. Então isso assim, tem sido muito comum lá em Minas, no passado. Duas pesquisas que eu queria comentar aqui, que são importantes, que a gente utilizou, em 2008, 2009, o governo de Minas, entre os indicadores de metas que deveriam ser monitorados e utilizados pelas polícias para ganhar o prêmio de produtividade, lá também tinha um prêmio de produtividade que foi um fracasso, porque eu trabalhei no governo como numa parte que eu ficava meio que fazendo o papel de auditoria. E nós descobrimos o seguinte: o prêmio de produtividade sobre registros de crimes estava acontecendo que crimes que não eram classificados, os crimes não estavam sendo classificados de forma correta, justamente para você reduzir os indicadores objetivos. Então a polícia tinha um prêmio lá em Minas, que se você batesse a meta de redução de crimes na sua jurisdição, lá era a ISP, o estado dividido em RISP, a ISP, você tinha uma premiação. E aí, quando nós começamos a trabalhar os históricos das ocorrências policiais com a natureza original, né, a gente via que muitas vezes eles registravam a natureza original, um crime que não era contabilizado para fazer o cálculo da meta, e no histórico o que estava acontecendo era o crime real. Um exemplo para vocês: acontecia um roubo com arma de fogo e era registrado uma extorsão com utilização, extorsão não era contabilizada. Então a gente começou a fazer essa limpeza no banco, e aí foi quando surgiu a ideia de você criar esse indicador para o Estado. Então essa é uma pesquisa, as únicas duas pesquisas que a gente tem do Estado, tá? Que é uma pesquisa sobre vitimização, ela chama pesquisa de risco e medo, mas na verdade tem a vitimização por trás. Então a gente também aproveitou a oportunidade, colocando 200 perguntas no questionário. Mas o elemento básico, vou dar alguns resultados para vocês, era confrontar o risco percebido das pessoas e o medo que as pessoas tinham. E cruzar essas pesquisas com os dados objetivos. Para a gente ver se de fato está reduzindo o crime, pelo menos crimes violentos, será que a sensação de medo, insegurança é certo? A gente sabe que tem um gap aí, um delay, né, de reflexo, mas a gente queria verificar isso. Então nós fizemos também essas duas pesquisas, são pesquisas bem interessantes, ricas, para o Estado como um todo, né? E eu trabalhei, alguém falou da pesquisa na universidade, eu fiz em 2013 uma pesquisa para a reitoria da UFMG, sob estação da UFMG, uma pesquisa de vitimização no campus com estudantes, técnicos e professores. E a gente tentei criar um indicador de vulnerabilidade dos prédios. Então a gente tinha uma pergunta sobre, em determinado prédio, você tem medo de andar em algum corredor? Tentando criar um hotspot de vitimização dentro da universidade. Não deu muito certo não, mas foi interessante. O prédio da Fafiche, por exemplo, era o que tinha mais percepção de insegurança, mas onde as pessoas tinham menos medo. O da Fafiche, onde tem o curso de Sociologia. Bom, então é importante que a gente, ao longo desse período, que a gente foi aprendendo e ganhando do ponto de vista, para poder falar um pouco mais de avanço dessas pesquisas, né? Eu acho interessante quando ele está apresentando, o Marcos já trouxe algo aqui muito interessante das perguntas, né? Nós utilizamos para Minas Gerais, ao invés de fazer perguntas,
A gente colocava frases, perguntava se a pessoa concordava ou não. Eu só vou dar uma sugestão, frases com negativas, com não, é muito ruim. Tem muito engano das pessoas. Nunca faça frases negativas. Por exemplo, a não adoção do aborto até os 13, até o 3º mês. Melhor você falar assim, a adoção do aborto, e você coloca concorda ou não concorda. Usar o negativo tem uma confusão subjetiva. Sobretudo quando a resposta é concordo ou não concordo, concordo ou discordo. É só uma sugestão. Pode passar. Então, geralmente, o que essas pesquisas, abordam? Quais são as temáticas? Estou falando muito do que o Marcos falou aqui, mas acho que é interessante. Significa que a gente está bem alinhado nas questões. Fatores econômicos e demográficos que ajudam que permitem alguns cruzamentos, algumas inferências. Lá na frente eu vou mostrar para vocês. Questões sobre vizinhança, vitimização vicária também é muito importante, né? Você não foi vitimado, mas você conhece alguém que foi vitimado. Então essa vitimização vicária, ela tem um efeito muito grande, sobretudo para alguns crimes, com perguntas muito sensíveis. Por exemplo, uso de drogas e vitimização de violência sexual. Então às vezes a pessoa fica tímida para falar que ela foi violentada, mas ela diz, eu conheço alguém que foi. Então, o fato dela conhecer alguém, ela pode estar se referindo a você, isso é uma pista. Né? As questões paroquiais, de vizinhança, também são muito importantes você analisar. Essa questão, por exemplo, de valores compartilhados da vizinhança. Isso tem muito a ver com uma discussão teórica sobre teoria da desorganização social, eficácia coletiva, que eu tenho trabalhado muito. Então, esses elementos que são muito importantes. As pessoas, o Marcos falou mais cedo também, pessoas que tendem a compartilhar valores com os vizinhos, acabam querendo também ficar muito no bairro e proteger o bairro, né? Proteger as praças e tudo. O contrário ocorre quando você não confia, não compartilha valores com os vizinhos, você quer sair logo do bairro e morar em outro lugar. Atividade de rotina, exposição e risco, isso é outra questão. Nos jovens, na verdade, são mais vitimados, mas também se expõem muito mais. Então, existem alguns estudos dos Estados Unidos que você consegue calcular ou controlar essa percepção de risco pela exposição que as pessoas se colocam. Então, uma coisa é a minha avó, que tem 80 anos, falar que tem muito medo, mas nunca sair de casa. Então ela não tem nenhuma exposição ao risco, embora ela ache que é muito perigoso sair da casa dela. A outra coisa é o rapaz, o menino de 19 anos, que bebe, que sai de carro, que sai no final de semana, que acha que não tem risco nenhum, mas que está se expondo muito. Então esse cruzamento, esse controle entre exposição e o risco percebido é importante. Por quê? Porque muitas vezes a gente consegue levantar mais, especificar mais quem são as pessoas que potencialmente estão expondo e sendo expostas ao risco. A questão de associativismo comunitário é fundamental, o envolvimento das pessoas, a participação com algumas entidades de proteção da vizinhança. Então não só igreja, mas também escolas e outras participações que têm uma grande potencial de prevenção, inclusive a polícia, né? Por exemplo, em Belo Horizonte tem a patrulha da vizinhança, então bairro protegido, rua protegida. Vários estados do Brasil têm esse tipo de iniciativa que é muito interessante. Muito embora a gente também tem que reconhecer que os moradores também criam artifícios para demandar mais da polícia. Exemplo lá de Belo Horizonte. Descobriu-se que tinha uma rua que todo dia à noite tinha uma chamada policial de um suspeito querendo arrombar prédio. Foram descobrir, era um professor que sempre chegava à noite, tinha medo de chegar na rua. Então já antes, não que sair da escola, ligava, tem um suspeito na rua tal. Aí fazia a polícia ir à rua e aí ele chegava em casa tranquilo. Então, essas coisas acontecem, isso é complicado também, aumenta o volume de chamada, atrapalha a oferta de serviço, né? E aí são medidas de segurança que não devem ser adotadas, que podem ser adotadas de outra forma, criar rede de vizinhos protegidos, tem lá. A percepção de risco e medo, que eu vou falar dessa pesquisa, e evidentemente a vitimização real, a vitimização relatada, né? E confrontar isso com os dados. Vamos passar para o dados reais. Bom, quais são os eixos teóricos, né? Eu acho que o grande desafio nosso foi muitas vezes, sobretudo nas primeiras pesquisas, entender se, uma vez feita a pesquisa, como analisar, como interpretar. Como o Marcos falou, a gente tem também um volume imenso de pesquisa lá que fica parada. De vez em quando alguém tem uma curiosidade, vai lá e pega, porque é muito volume, são muitas perguntas, muitos cruzamentos possíveis que a gente deveria pensar. Então eu coloquei alguns aqui só para a gente
refletir, né? Então, por exemplo, teoria de estilo de vida, quais são os estilos, quais são os tipos de pessoas que estão mais expostas, que se arriscam muito mais, e, portanto, será que essas pessoas são mais vitimadas? Se são vitimadas, elas são as pessoas que reportam o crime à polícia ou não? A questão da vitimização repetida, que tem dois elementos importantes, como o Marcos falou, essa questão, por exemplo, de múltipla vitimização de crimes sexuais, mas também de múltipla vitimização de crimes domésticos, como, por exemplo, arrombamento domiciliar. Então isso é muito comum também. Tem um estudo com o Spencer que a gente fez, que a gente mostrou exatamente isso. Uma vez que uma casa é arrombada, a probabilidade dessa mesma casa ou as casas vizinhas serem roubadas na próxima semana é algo de 12 vezes maior do que o restante da cidade. E eu me lembro quando a gente estava fazendo estudo, meu prédio tinha sido arrombado, tinha um arrombamento no prédio, falei, pronto, vai voltar aqui, né? Não vou sair fora dessa estatística. Então a gente fez isso para Belo Horizonte, funcionava, e isso funciona em outros países também. Uma vez que uma casa é arrombada, e aí talvez o papel da polícia é fundamental. Acontece esse tipo de crime, vai lá, visita, o exemplo que você deu da sua filha, né? É muito comum isso em outros lugares, né? No caso lá de Minas, teve uma experiência que não deu muito certo, que era a visita tranquilizadora por parte da polícia, mas teve uns desvios de conduta. A tranquilizadora por parte da polícia tinha um outro viés que a gente descobriu, então não deu muito certo. Percepção de segurança e os fatores contextuais. Um elemento interessante aqui é a gente equilibrar tanto os fatores individuais, né, ou seja, a questão do indivíduo, da agência, mas também a questão da estrutura, bairros, lugares abandonados, como que isso também serve de atratividade, centros comerciais, né, para certo tipo de crime. Então a gente também tem algumas abordagens teóricas que poderiam nos ajudar a pensar e trabalhar esses dados, não somente com os dados oficiais. Então, o que a gente aprendeu nos últimos tempos? Pode passar. Primeiro, essa questão das taxas de vitimização, que é algumas comparações com São Paulo, a pesquisa de Foz do Iguaçu, Curitiba, do Cristo. Então, uma alta taxa de reportagem de crimes. Então, a gente tem esse é um problema. Esse é um estudo do Inácio Cânio, eu acho, não estou enganado, que ele utilizou os dados para mostrar. Então, você tem uma alta taxa de vitimização e também uma baixa taxa de pessoas que recorrem à polícia. Então esse é outro problema. A polícia, voltando àquela questão do iceberg lá, a polícia trabalha com o que chega de registro para ela, mas tem um outro volume, 2/3 talvez, não chega ao conhecimento da polícia, porque não sabe o que está acontecendo. Pode passar. E permite também fazer comparações. Eu acho que o importante aqui, né, igual a gente estava falando aqui, é acompanhamento. Então, essa taxa de subregistro, de confiança, muitas vezes nos permite fazer esse acompanhamento, como a gente fez aqui no caso de Minas Gerais. Durante 2 anos a gente criou um indicador de medo e a gente também ficava acompanhando. A ideia era fazer um acompanhamento longitudinal dessa vitimização para confrontar com os dados. Só tivemos condição de fazer 2 anos. Nos Estados Unidos, desde 78, 72, que eles vão fazendo, eles têm essa série aqui mostrando como que vai caindo a taxa de vitimização. Mas o mais importante é demonstrar que as maiores quedas aconteceram justamente onde teve mais investimento policial. Isso é outra coisa, né? Esse período aqui foi um período em que as polícias tiveram um grande investimento, onde teve uma política pública muito forte em Belo Horizonte, chamada IGESP. Teve um desenho que nós fizemos, o CRISP ajudou a montar. IGESP chamava Integração e Gestão de Segurança Pública. Então foi uma política pública de integração dos trabalhos de polícia civil, militar, corpo de bombeiros e sistema prisional. Então nesse período houve e era muito em função do secretário que participava de reuniões. Então a cidade foi mais ou menos um modelo Conquistate. Então a cidade foi dividida, depois a capital, depois a região metropolitana, depois o restante do estado. Foi dividida em áreas. Essas áreas tinham a mesma área de jurisdição da Polícia Militar, da Polícia Civil, e eles tinham metas que tinham que cumprir em conjunto. Então foi uma tentativa de integrar, não unificar, integrar os trabalhos. Havia boas parcerias e enquanto isso funcionou, a gente encontrou bons resultados. Foi justamente quando a taxa de vitimização começou a cair, a percepção de medo também começou a cair, a confiança da polícia começou a aumentar. Pode passar. Esse resultado da pesquisa nacional que o Marcos falou, tem muito problema, né, Marcos? Mas a gente tem alguma coisa, por exemplo, 21% das pessoas foram vítimas de roubo e outros crimes no Brasil nos últimos anos, né? É muito alto essa proporção, se a gente tomar essa base como
resultado nacional, né? Pode passar. E outras questões, então subregistro também, a gente trabalhou muito, isso era um outro número que a gente sofreu muito para apresentar na época. A gente confrontava a taxa de subregistro, por exemplo, alguma coisa em torno de 20% do estado, 28% em Belo Horizonte, com os números reais. E tentamos fazer então esse exercício que o Marcos apresentou aqui. Quantos crimes então não chegaram ao conhecimento da polícia? Então quando se apresentava que para cada um roubo que a polícia registrava, outros 17 roubos aconteciam, então gerou um grande desconforto, né? Será que de fato a pesquisa funciona? Aí nesse momento começa a questionar, será que o método que você utilizou funciona? 4.000 pessoas para o estado inteiro, é representativo, não é? Qual foi a técnica que você utilizou? Qual é a margem de erro? Mas, enfim, a gente estava tentando mostrar justamente isso, onde tem que trabalhar mais, como fazer as pessoas reportarem mais crime. Então, mudança, por exemplo, da lógica de registro de crimes. Ao invés da pessoa ter que ir até a companhia da polícia ou o batalhão fazer o registro, você tornar esse registro mais fácil. Nós tivemos uma experiência em Belo Horizonte, que eram umas cabines, que a gente chamava de uns foguetinhos da polícia, que a polícia teve a iniciativa de construir essas cabines, que eram POV, Postos de Observação e Vigilância. E eles foram colocados nos hotspots de crime. E aí, pouco tempo depois, tentou-se fazer uma avaliação e justamente onde eles foram colocados teve um crescimento das ocorrências. Então, vocês estão fazendo... Mas é claro que teve crescimento, porque você aproximou a polícia do cidadão, então facilitou o registro. Qual que é o efeito? Lidar, eu acho que assim, é um grande desafio, o Max, muito mais experiência, pode falar, né? O grande desafio disso é você lidar com o não esperado dos programas junto com a parceria com a polícia militar, civil, seja o que for. Por exemplo, no caso dos POVs, ele deu muito certo, 8 meses, um ano depois. Mas o que começou a acontecer, proliferar na cidade? Os bairros mais abastados, mais ricos, começaram a construir por conta própria os POVs. E aí eles começaram a colocar o POV na porta da casa deles, no prédio chique. Então, no prédio, eu vou te dar um POV, polícia. Você quer? Pronto, vou lá e construo e coloco aqui. E aí tinha que ter um policial ali dentro. Então eles estavam quase que privatizando. Então essa experiência também teve o seu efeito perverso. Depois, para retirar o POV foi complicado, né? Porque aí a população já queria o POV. Como é que você retira aqueles postos fixos da polícia? Né? Uma vez que eu fui lá, eu sou comunidade, fui lá investir, eu confio na polícia. Então tem esses problemas, esses desafios, né? Pode passar. As outras questões da ecologia social, da vitimização, né? Até tem um artigo sobre ecologia social do medo, que a gente mostrou como que o medo também, não só a vitimização, mas o medo também ele tem uma certa ecologia social. Assim como os crimes acontecem em determinados lugares com maior frequência, com maior incidência, o medo também está muito, muito concentrado em alguns lugares. Mas qual que é o grande barato disso que a gente acabou descobrindo? Que apesar ou controlado por outros fatores, quando você tem um aumento na confiança da polícia, o medo reduz. Então é muito curioso, vou mostrar para vocês daqui a pouco esse resultado bem dado. Mas aqui é só para mostrar justamente essa questão então de frequência, como que as pessoas evitam de sair de casa, consumir bebida alcoólica, dirigir alcoolizado, pegar ou dar carona. Então é o seguinte, você tem alguns padrões, né, de risco que as pessoas muitas vezes assumem e pode estar associado à sua própria taxa de vitimização, né? A questão dos estupros, né, a grande maioria dos dados que a gente tinha, que a gente descobriu, a grande maioria, por surpresa, acontecia depois das 18 horas. A gente achava que era durante o dia, a gente sabia que tinha uma relação muito forte era conhecido, não era pessoa desconhecida. O estupro sempre se dava com pessoas conhecidas. Agora, a gente tinha uma hipótese que acontecia durante o dia, quando a casa estava, por exemplo, vazia, e não, acontecia depois das 18 horas. Pode passar. Jovens, né? A maior parte dos vitimados dos crimes são jovens, a exceção, por exemplo, da invasão à residência, pessoas que relatavam mais invasão à residência, mas também faz sentido, né? Porque são as pessoas mais velhas que acabam deixando a residência vazia por mais tempo, então um alvo mais vulnerável, né? Pode passar. A vitimização repetida, como eu falei com vocês, pode passar, aqui tem um outro slide que mostra. E a questão que é bem interessante a gente observar, que o grande problema hoje, muito provavelmente você deve ter encontrado lá no sul, a gente vai encontrar, é o furto do celular, furto e roubo do celular. É o vilão hoje. Então, uma das grandes questões que a gente começou a ver é o seguinte, você tem alguns elementos associados a essa vitimização, né? A vulnerabilidade do alvo,
atratividade, celular, laptop, e o antagonismo, né? Mulher versus homem, mulher vítima, homem ofensor. Então esse antagonismo, ou, por exemplo, uma pessoa contra 3. Então esse antagonismo isso acontece nas situações que são relatadas muito pela questão das pesquisas de vitimização. A grande questão é que é isso mesmo, né? Roubo de celular, dinheiro, documento, relógio, então é um grande problema. No caso de Belo Horizonte, celular é um problema. Você rouba-se no centro da cidade, depois vai num shopping daqueles populares e vai lá e destrava, os chinesinhos vão lá, destrava o celular, acabou, já está funcionando. Então é um problema sério. Pode passar. E aí, quais são as novas temáticas, ou para onde que a gente poderia abordar aqui, né? A questão, por exemplo, da insegurança, objetivos, os elementos que estão envolvidos nesse medo das pessoas. Eu acho que a ideia de construir um indicador de medo, assim como esse indicador de confiança na polícia, é muito interessante. Monitorar o medo das pessoas, o estresse que as pessoas passam, ficar sem dormir, tomar ansiolítico, né? Então é muito comum isso e a gente acaba não saindo. Então tem um conjunto de fatores associados a sofrimento, que tem a ver com a saúde, que é importante ser analisado. A dimensão sociogeográfica tem se trabalhado já há muito tempo, né? Como que os elementos geográficos da cidade estão associados à ocorrência, à vitimização, ao estilo de vida. E, né, evidentemente, a relação com a polícia e qualidade do serviço. A gente tem monitorado também isso, a relação com a polícia, e é muito importante que essa bateria faça parte das pesquisas de vitimização. Né? Que não seja feita uma pesquisa somente sobre isso, com esse recorte, mas que esse recorte seja incorporado. A grande questão é essa questão do problema das mudanças comportamentais, que tem a ver muito com o esvaziamento do espaço público. Né? O que a gente tem observado cada vez mais é isso. As pessoas vão sendo vitimadas, cada vez mais vitimadas, elas adotam outros tipos de comportamentos, se trancam dentro de casa, criam novos hábitos, por exemplo, de não sair, de não ocupar o espaço público, e aí o espaço público ele acaba se tornando um ambiente ainda mais favorável para a ocorrência de crime. Então você tem um esvaziamento, uma pouca ocupação do espaço público que facilita essa ocorrência. Tem diversas experiências que funcionam. Eu estou trabalhando da arquitetura urbana, que tem uma iniciativa que eles estão querendo fazer, que é criar jardins, menos crimes e mais jardins. Que é tentar escolher alguns bairros mais carentes, mais pobres, criar hortas comunitárias ou jardins e fazer as pessoas ocuparem aqueles lugares para tentar reduzir a incidência de crime e a sensação de insegurança. Vamos ver se vai funcionar. Tem alguns resultados que eu trouxe para vocês, pode passar. Então essa questão que o Márcio já tinha falado, a gente fez uma análise mais de quadrantes aqui para mostrar o seguinte: as pessoas que são muito inseguras, o que elas começam a fazer então? Adotar comportamento do tipo não andar, né, ou andar com outras pessoas em bairros durante o dia, porque aí elas adotam outro tipo de comportamento. Por exemplo, andar acompanhado só de ficar em casa sozinho é um elemento que pode trazer para ela mais insegurança, então isso vai na direção contrária a um sentimento de segurança maior. Pode passar. E, curiosamente, o interessante é o seguinte: às vezes as pessoas têm muito menos medo de morrer. No caso do Brasil, por exemplo, um resultado que a gente encontrou dessa pesquisa de vitimização é o seguinte: às vezes a pessoa tem muito menos medo de morrer e mais medo de ter objeto roubado. Se ela pensar, por exemplo, na questão do medo, né, e os elementos que estão por trás desse medo, veja só, no Brasil eu tenho muito menos medo de morrer. Não tenho medo de morrer, mas eu tenho muito medo de ter o quê? Minha casa invadida, objetos roubados. Então as pessoas estão muito mais... o que reflete, evidentemente, os dados empíricos, os dados reais. Porque a gente tem muito menos homicídios, 61 mil homicídios, mas a gente tem quantos mil roubos, né? No Brasil? Mais de 1 milhão de roubos. Então isso reflete, na verdade, a posição das pessoas. Se a gente comparar com outros países da América Latina, por exemplo, né, a população brasileira o Brasil é um dos países mais violentos do mundo, e olha que a gente nem computou aqui suicídio e acidente de trânsito. Se a gente computar isso aqui, a gente tem algo em torno de 100 mil mortes. Mas a nossa percepção é que só 7% das pessoas acham que nunca vão ser vítimas de violência, enquanto outros países esse percentual é bem mais alto. Só uma dúvida, no gráfico ali, ser vítima de violência para a Polícia Civil e da Polícia Militar, onde é que eles se encontram ali em cima? Eles estão mais ou menos juntos? E assim, ó, eles estão muito próximos. Polícia Civil... Cadê a Polícia Militar? Embaixo. Aí. Aqui, eles estão aqui, ó.
Muito próximo. Bem Ou seja, exatamente, eles não têm essa... eu não sei se... Aí a grande questão que a gente levantou, será que as pessoas não percebem a diferença entre as duas polícias? Não tem medo de... Não acham que uma é mais violenta do que a outra, porque o comportamento é muito similar. Estranho isso. O comportamento deles é muito parecido, olha. Ele tem o mesmo, é como se fosse a mesma percepção de um ou de outro. Na pesquisa de Minas, eu acho que eu não tenho dado aqui, o que a gente descobriu foi que as pessoas têm mais... Acham a Polícia Civil, achavam na época, em 2009, a Polícia Civil mais corrupta do que a Polícia Militar. Tá? Era um estado que a gente tinha encontrado. Mas aqui no caso do medo foi parecido. E aí o que a gente fez então? Em alguns casos a gente tenta comparar, pode passar, a gente tenta comparar a questão do medo e do risco. Isso é fundamental muitas vezes. Né? Vou ter que despachar. Então, em algumas situações, o que nós fizemos foi comparar o seguinte, olha, eu não tenho muito medo de ter a residência arrombada, mas eu acho que minha residência vai ser arrombada no próximo ano, por exemplo. E a gente começou a adotar isso, ou pelo menos uma das possibilidades, é adotar isso como indicador de vulnerabilidade. As pessoas conhecem, sabem da realidade onde elas moram. E aí muitas vezes é o seguinte, eu moro num lugar violento, porque eu conheço muito bem o lugar, eu não tenho medo desse lugar. Agora eu acho que ser vítima ali o risco é muito alto. E aí esse indicador de vulnerabilidade pode ser um bom elemento para ajudar as polícias ou ajudar os governos a pensar em políticas públicas de prevenção. Porque as pessoas conhecem onde elas moram, elas sabem a questão do risco de ser roubado na vizinhança ou fora da vizinhança. São elementos que eu acho que a gente deveria extrair das pesquisas de vitimização, ou risco e medo, e adotar isso como alvo das políticas públicas. Uma vez que eu falei com vocês que o importante de ser agregado é a questão geográfica dessas pesquisas. Pode passar. Aqui são outros resultados da questão de medo. Eu queria chegar mais na parte mais analítica das pesquisas. Pode passar aqui, que eu acho que isso aqui repete o que o Marcos falou. Então, algumas tentativas de modelar o medo das pessoas. Então, quem são as pessoas que têm mais medo? Onde tem mais medo? Qual é o risco, né? Então, você morar, por exemplo, na região metropolitana de Belo Horizonte, aumenta em 85% o risco de você ter mais medo de ser vítima de crime do que no interior. O fato de você ser mulher aumenta a percepção de risco em 200% a percepção do medo do que homens. Muito embora os homens são mais vitimados, né? Então, vários elementos que a gente tentou incluir aqui para tentar analisar exatamente quais são os fatores que explicam esse perfil das pessoas que relatam mais medo. Assim como o Marcos mostrou naquelas questões, eu acho que isso aqui indica o seguinte, aonde que a gente deveria adotar, qual é o público que a gente deveria trabalhar para reduzir um pouco essa sensação de insegurança e medo. Né? Mulheres, casadas, etc. E por quê, né, que eles relatam mais? Pode passar. Vou passar mais um que eu queria mostrar esse estudo que repete um pouco o que o Marcos falou. A gente pegou a base nacional, a pesquisa nacional de vitimização em todos os estados, representativo dos estados. O que a gente fez foi o seguinte, por exemplo, se a pessoa foi vítima da polícia militar e qual tipo de situação que ela se envolveu e o comportamento. Então o grande problema se deu com relação ao insulto ou agressão verbal, né? Então, daqueles que foram vítimas, insulto e agressão verbal é um grande problema. Onde acontecia? No caso aqui no Amapá. A gente também mediu agressão física e extorsão. Então, a gente consegue comparar isso por estado, né? Qual é a percepção e o tipo de grau de vitimização que as pessoas tiveram com relação, no caso, à polícia militar e também polícia civil. Então, isso é um tipo de estudo que poderia ser feito, por exemplo, se a pesquisa for desenhada para fazer uma representação regionalizada da cidade ou do estado. Será que tem alguma região do estado, ou será que tem alguma região da cidade, como o Marcos mostrou o perfil, que as pessoas têm mais problemas com a polícia, que eles acham que a polícia são mais corruptas, são mais violentas, etc. Isso é possível fazer também. Pode passar. E, por fim, a relação que ele também tinha mostrado entre a confiança na polícia, a percepção de confiança na polícia militar e civil, e o grau de vitimização. Então, o que a gente encontra? No caso da polícia militar, é interessante isso. Onde você tem uma alta percepção de alta taxa de vitimização, a percepção sobre a confiança na polícia é baixa.
esse fator que a gente encontrou aqui. E o contrário também a gente encontra, no caso da Polícia Militar, onde você tem uma alta percepção de confiança na polícia, as pessoas relatam uma baixa taxa de vitimização, né? Bom, a grande questão, tendo alguma moça falando com o Marcos, é saber a direção dessa causalidade, o que vem antes, né? Será que aumenta-se a confiança na polícia e a vitimização cai? Ou será que na medida em que a vitimização cai, a confiança na polícia começa a aumentar? Então, isso também a gente deveria controlar, né? No caso da Polícia Civil, a gente não encontrou muita relação nesse sentido. Pode passar. E por último, que eu queria mostrar para vocês, é uma possibilidade interessante de utilizar essas pesquisas. E lá no CRISP a gente tem pelo menos umas 10 teses de doutorado e mestrado que fizeram estudos com as pesquisas de utilização para tentar testar teorias, sobretudo teorias de médio alcance, que a gente chama de médio alcance, teorias que dão conta de explicar o problema urbano da violência. Ou seja, a incidência de crimes, muitas vezes, ou vitimização, pode estar associada a dois elementos muito fortes. A questão da eficácia coletiva, da integração comunitária, das pessoas, das vizinhanças se envolvendo, mobilizando para resolver problemas locais, e de um contexto de oportunidade de crime, né? No caso, socialidade violenta, crianças que são desde novas, criadas num ambiente violento, a presença do tráfico e atividades criminosas, orgânicas. No caso do Belo Horizonte a gente tem esse problema, não tão grave quanto o Rio, mas é importante, né? E esses indicadores são indicadores que a gente pode incorporar a essas pesquisas de vitimização. Indicadores de coesão social, de confiança, de controle informal, né, controle que vai além dos aspectos institucionais da polícia. Então é importante também que, à medida que a comunidade resolve seus problemas locais quando ela precisa, né, que a gente chama de eficácia coletiva. Pode passar. E o resultado que a gente encontra, então, mais ou menos, só para tentar explicar, né, é que controlando por fatores sociodemográficos das comunidades, a gente tem 3 elementos que são fundamentais para explicar essa taxa de vitimização das pessoas no nível intraurbano, que é o controle informal, ou seja, se eu tenho mais controle informal, se a comunidade, se a vizinhança se mobiliza mais, está mais preocupada, mais participativa, eu tenho uma menor taxa de vitimização. Se eu tenho maior confiança entre os meus vizinhos, quanto maior a confiança entre os vizinhos, menor a taxa de vitimização. E fundamentalmente, se eu aumento a questão da confiança nas organizações policiais, e esse é um elemento central aqui, você também tem uma redução na taxa de vitimização. Então esses 3 componentes trabalhados em conjunto, e aí as pesquisas de vitimizações nos ajudam a compreender a relação entre eles explicam essa menor taxa de vitimização, mesmo controlando pelas características urbanas, né, questões de pobreza, desigualdade, etc. Pode passar. Então o resultado empírico, até o resultado da minha tese que eu tinha encontrado é justamente isso. Ao incorporar a percepção de confiança nas polícias, você muda muitos indicadores. Você demonstra como que as pessoas, quando têm confiança na polícia, aumentam o seu controle informal, tá? Aumentam a sua atuação na comunidade e reduz a probabilidade de incidência de crime, assim como a confiança entre os vizinhos. É como se a confiança na polícia fosse um ingrediente capaz de mobilizar a comunidade, mobilizar a vizinhança, a ponto dessa vizinhança participar mais, a ponto dessa vizinhança exercer um nível de controle informal capaz de reduzir crime. Então acho que é um elemento que a gente deveria refletir. O que eu mostro aqui é o seguinte: sem a confiança na polícia, esses elementos não funcionam. Quando você incorpora a vizinhança na polícia, esses elementos começam a aparecer como significativos. Eu acho que isso aí é um elemento importante. Só para terminar, então, quase explica, por favor. Os nossos desafios. Quais são os desafios que a gente tem, então? Incorporar diversas dimensões do survey, como o Marcos falou. Fazer um survey com 30, 40 perguntas é pouco. A gente não vai conseguir, porque são muitas dimensões que a gente quer investigar. Adotar algumas estratégias atualmente mais eficientes e éticas. Por exemplo, utilizar o georreferenciamento na coleta dos dados. Não existe mais essa questão de fazer pesquisa com questionário em papel. Então hoje você tem técnicas que permitem georreferenciar todas as ocorrências. Fotografar todos os locais que foram entrevistados e gravar toda a entrevista. Eu acabei de fazer uma pesquisa no Maranhão agora, em que nós utilizamos tudo isso aqui, georreferenciamento, foto e áudio. Fazer um planejamento de amostra mais complexa, para eventos raros. Então um dos elementos importantes que eu participei no Rio, no IBGE, agora o IBGE vai fazer uma bateria
de perguntas da PNAD, e aí uma das discussões lá foi justamente essa, de você criar o que eles chamam de perguntas filtros no início do questionário. O entrevistador vai lá, faz 3, 4 perguntas, essas perguntas vão dar um sinalizador do que vem pela frente, e aí utilizar essas perguntas para continuar ou não, interromper ou não o questionário naquele domicílio. Então isso é muito importante. Por quê? Porque nós estamos lidando com evento raro. E evento raro é importante que você descubra onde ele existe. Porque, claro, essa técnica ela é comprovada estatisticamente que ela é válida. Então isso é importante para você ganhar esse N de evento raro, né? Construir esses indicadores de forma longitudinal e monitorar, muito difícil, um grande desafio para a gente. E fazer esses modelos diferenciais, como eu falei com vocês. Eu acho que é importante tentar pensar e além de análises descritivas, claro, as análises descritivas são muito importantes, mas pensar em modelos diferenciais a ponto de você implementar a política pública. Eu acho que esse que é a mensagem. Tá bom. Beleza.